A hepatite C em Portugal tem, de facto, uma presença importante do ponto de vista epidemiológica e tem tido uma resposta do ponto de vista do sistema de saúde, também diria eu, de primeiríssimo mundo, tendo sido sempre acessível os tratamentos, digamos, de primeira linha, daquilo que estava disponível sempre noutros países ditas de referência, como o Reino Unido, como os Estados Unidos ou como o Canadá. De facto, o tratamento não se limita apenas à questão dos medicamentos e passa pelos cuidados médicos, do seguimento. No estádio final, como sabe, é uma doença extremamente grave, com uma evolução numa fase final de fibrose avançada, de cirrose, de necessidade de transplante, eventualmente cancro de fígado e, portanto, o facto de termos capacidade de resposta para isto tudo tem sido, de facto, muito meritório, sobretudo num país com recursos limitados. E se relembrarmos que gastamos 70 milhões de euros por ano nas complicações da hepatite C no nosso país, 100 mil euros por cada transplante, percebemos a dimensão dos custos. Coloca-se agora uma outra questão, face não só à situação de constrição financeira que o país vive, mas também face aos desafios colocados dos novos tratamentos, que, sendo um grande avanço do ponto de vista terapêutico, são simultaneamente extremamente caros e de difícil cabimentação orçamental. A verdade é que nós temos que encontrar soluções para continuar a poder estar na primeira linha daquilo que se faz noutros países. E, nesse sentido, este estudo, fruto do trabalho do Think Tank, penso que apresenta algumas soluções para que, no futuro próximo, Portugal se possa manter na primeira linha no tratamento dos doentes com hepatite C. Agora é preciso, de facto, traduzirmos aquilo que apresentamos no nosso estudo, que se traduza num plano de ação e, no concreto, no terreno do Serviço Nacional de Saúde. A hipótese de uma universidade intervir num tema relevante da sociedade portuguesa é sempre marcante, porque é a fase em que se sai do saber fechado, do saber erudito e intraportas e ir responder às necessidades concretas que a sociedade tem. E, portanto, a hipótese de fazer um trabalho que liga o saber académico com a experiência das organizações que estão no terreno, com o sentir dos doentes, com os problemas reais da economia portuguesa e interagir isto tudo numa solução única, digamos, um exemplo de modernidade, de como pegar num tema académico e o transformar numa solução social. E, portanto, se me é permitido falar de uma forma mais ampla em termos de Instituto de Ciências da Saúde, dar contributos positivos à sociedade, dar inputs que ajudem à resolução dos problemas de saúde dos portugueses, é uma maneira positiva de estar na vida e uma maneira da Universidade Académica, nesta dimensão da saúde, também contribuir para Portugal e para os outros portugueses. O Serviço Nacional de Saúde tem sido um exemplo para o Estado e é um motivo de orgulho para muitos portugueses, porque a verdade é que nós temos dos melhores indicadores de saúde a nível mundial, temos uma rede de saúde, de resposta muito difícil de encontrar noutros países, até países, basta ver o caso dos Estados Unidos, onde vemos exatamente o oposto do ponto de vista de qualidade de serviço e ao custo que nós pagamos e, portanto, há aqui uma base extremamente boa. Coloca a questão naquilo que é essencial, ou seja, será que temos resposta para este tipo de preços, não é? Para tratamentos deste custo? Eu creio que ao custo que foi solicitado inicialmente não seria possível e por isso é que, por um lado, tem que haver formas engenhosas, como já falamos, de dar resposta de parte do Governo, seja negociação com outros países, seja através de novos modelos de financiamento, a centralização desse financiamento para garantir um controle mais rigoroso. Agora, isso por um lado, mas por outro lado a indústria farmacêutica tem que ajustar os custos também e os preços dos seus fármacos à realidade orçamental dos países, porque isto é uma via, é uma estrada com duas vias em que tem que haver um esforço da indústria e um compromisso da parte do Estado para depois se encontrarem naquilo que seja um preço socialmente justo para garantir o cumprimento da justiça social no acesso ao medicamento de quem mais precisa primeiro. As mais famosas revistas médicas da atualidade, já este ano, estão a dedicar a esta doença mais espaço do que a qualquer outra doença existente. E a razão é simples. É que o conjunto dos conhecimentos que estão a ser adquiridos de 2010, portanto, nós estamos a falar de coisas antigas, vamos falar de 2010 até ao mês passado, por exemplo, são absolutamente estonteantes. Duas questões fundamentais. Primeiro é a prevenção, ou seja,
antes de tratarmos quem quer que seja, é fundamental fecharmos a torneira do número de novas infecções. Se continuamos a infectar pessoas, do ponto de vista de gestão orçamental, digamos assim, continuamos depois a alimentar o sistema com novos doentes, para além da questão humanista subjacente à questão. Depois há a questão do tratamento, ou seja, temos que prevenir sempre que podemos prevenir, temos que tratar aqueles que infelizmente falhamos na prevenção. E nesse caso, o Comissário Europeu para a Saúde, que aliás vem visitar-nos dia 24 de junho à Universidade Católica para uma sessão sobre saúde no contexto europeu, defendeu de uma forma muito vincada a compra em massa, em conjunta com outros de vários países destes fármacos, que de facto estão na casa dos muitos dezenas de milhares de euros. Em Portugal, a negociação que veio a público foi um pedido de 48 mil euros por curso de tratamento e depois a discussão sobre a eficácia ou não torna-se irrelevante se depois não houver cabimento orçamental. E por isso esta negociação em conjunto pode ser parte da solução para incluir. No entanto, nós apresentamos também outras soluções, uma das quais eu acho que é extremamente importante, falamos hoje aqui na apresentação, que é a partilha de riscos. Ou seja, que o Estado apenas pague aquilo que a indústria promete que o medicamento faça. Ou seja, se a indústria promete que cura 90% dos doentes, 9 em cada 10, então que o pagamento seja em função disso, para evitar que a indústria também promova depois fármacos nos quais não acredita ou que não consegue dar resposta. Assim como eu acho que é fundamental criarmos um teto orçamental claro, com regras muito claras sobre a prescrição, de modo a garantir que quem mais precisa seja quem realmente tem acesso primeiro, independentemente de onde está no país. De modo a ultrapassarmos muitas das desigualdades até regionais que muitas vezes temos. Um português de Faro ou de Braga tem que ter o mesmo tratamento que tem em Lisboa ou no Porto. A criação de um registro central dos doentes e garantir regras claras sobre quem tem acesso primeiro ao tratamento são propostas concretas do Think Tank que vêm neste livro e que eu creio que podem ser utilizadas pelos decisores governamentais para implementar um sistema que garanta acesso a quem mais precisa o mais urgentemente possível.